Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. É um prazer estar aqui. Deus abençoe já o Natiel pelo convite, sua esposa, pastor Gilson, que nos recepcionou. Muito obrigado a todos. Mas, sem mais delongas, por gentileza, abra suas Bíblias. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Estamos em uma festividade de jovem, que o tema é muito bom. Como purificar o jovem no seu caminho? Fico feliz por esse departamento. Me lembrei da época de você. Sou muito velho, não, viu? Na época nós éramos líderes da mocidade. E essa festa linda. Vocês estão de parabéns. Deus abençoe a todos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo número 1. Glória. Todos acharam? Amém. Vamos ver. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita. Dentre os seus filhos me dê um provido de um rei. Versículo 10, por gentileza. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Poder sentar já florado na minha vida. O Espírito Santo produz em nós um quebrantamento do Espírito Santo. Queridos irmãos, quando olhamos a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada, vamos observar que o contexto histórico de Israel vai passar por alguns períodos. Período do início da civilização dos patriarcas, o período do militarismo, com Josué dominando, guerreando para o povo de Israel. Mas passando por Josué, a Bíblia vai dizer que vai entrar o período dos juízes. E durante 400 anos, Deus levantava homens, juízes, para governar e para julgar o seu povo. A história vai dizer que Deus levantava um homem por determinado tempo, e este homem, ele trazia a adoração a Israel, trazia o culto a Deus. Mas quando esse homem morria, esse juiz morria, a história diz que o povo se pervertia nos caminhos do Senhor, prevaricavam diante de Deus e desviavam novamente. E por isso eram subjugados por várias nações, a saber, os amorreus, os filisteus, os jebuseus e outros mais. Durante 400 anos, o Espírito de Deus, a teocracia de Deus, vai dominar o homem. E quando olhamos a palavra, vamos ver o penúltimo juiz da história, um homem chamado Eli. Eli começa a governar em Israel. Ele vai agora ter um ofício de sumo sacerdote e vai julgar o povo. Mas a história diz que passando o tempo, ele ficando velho, ele agora vai colocar os seus filhos, Ofni e Finéias, para governar Israel. Só que Ofni e Finéias vão se tornar sacerdotes corruptos e vão começar a roubar as ofertas do altar de Deus. Vão começar agora a fazer tudo aquilo que era mal diante do Senhor. O declínio espiritual invadiu. Eli, já idoso, perde a visão de Deus. Ele não percebe que os seus filhos estão desviados dentro da igreja. Eles não percebem que os sacerdotes perderam a visão dentro do altar. E eles começam a se preocupar. O povo começa a gemer. E a história vai dizer que nesse interim, enquanto os filhos de Eli estão se desviando, vai agora subir uma mulher chamada Ana, que quer dizer graça, a Siló. Esta mulher era estéril, não poderia dar luz a filho, e a Bíblia diz que o que ela mais queria era ter um filho. Aleluia!
estão se afastando. Ana está subindo a Siló para dizer: Deus, me dá um filho, e que seja um filho varão. Se ele for homem, eu não passarei navalha sobre a sua cabeça, ele não colocará bebida forte sobre os seus lábios. Dá-lhe o varão. Deus vai observar a oração de Ana e vai ver que o sacerdote está corrompido, que os filhos de Eli já perderam do outro a fé, a comunhão. Disse: eu aceito, Ana. A história vai dizer que agora Deus resolve atender a oração de Ana, e ela agora gera um filho chamado Samuel, que quer dizer Deus ouve. Samuel começa a crescer, e a Bíblia diz que quando Samuel cresce e ela o desmama, ela agora vai entregar a Siló, vai entregar para Eli, para que ele crescesse no tempo. Samuel começa a crescer naquele tempo, começa a aprender o ofício sacerdotal, começa a aprender tudo aquilo que a Torá ou a Tanakh antiga poderia ensinar, começa a aprender a maneira de fazer o sacrifício, a oferta de oração, a oferta das primícias. Ele começa a aprender tudo aquilo que ele poderia extrair do sacerdote. A história vai dizer que Samuel já está adolescente, jovem, e de repente os povos de Israel vai para a guerra. Deus não está mais no negócio, e quando os filhos de Israel vão para a guerra, a Bíblia diz que eles vão e perdem a guerra. Ficam preocupados, dizem: não, tragam a arca de lá, porque certamente perdemos essa guerra, porque a arca não está conosco. A Bíblia diz que mandam buscar a arca da aliança, e quando a arca chega no arraial dos filisteus, há um grande alvoroço, dando glória ao Senhor. Só que naquele dia Deus não estava no negócio, porque eles acreditavam que a arca manifestava a presença de Deus, mas eles esqueceram que Deus também não habita no meio de impuros, Deus não habita no meio de pecado, Deus não habita no meio de safadeza, de pureza. E quando eles acharam, tem muito crente achando, pastor, que está na igreja, adorando, cultuando, Deus está olhando para meu filho, eu estou contigo. Não, aqui na igreja ele cultua, aqui na igreja ele é santo, aqui na igreja ele adora, mas quando sai da igreja, ele é o prostituto, ele mente, ele engana. Deixa eu te dizer, este culto que você deu a Deus está dando errado. Deus não está aceitando. O culto tem que ser exclusivamente para Deus e não pode ter mancha. Quando ele sabe que a arca, a Bíblia diz que ele está sentado à porta da sua casa, com 98 anos de idade, e ele agora vai descobrir, vamos dizer: Eli, vamos para a guerra, todavia perdemos a batalha. Ele pergunta: e a arca? Eli vai saber da notícia que ele perdeu os seus filhos. Não vai ser um choque tão grande. Só que ele pergunta: e a arca? Aí sai. A arca foi roubada, a arca foi levada. A história diz que Eli está sentado na cadeira, e de repente, quando ele sabe da notícia que a arca foi roubada, ele cai de costas e quebra o pescoço. Ele morre, por ser um homem já avançado de idade, não chegava muito bem, mas só a notícia que a glória de Deus perdeu-se foi ponto de ele morrer. Precisamos entender que não podemos brincar com a glória de Deus. O texto diz que vocês deram jogos, como purificarão os jogos dos teus caminhos. Vai dizer a parte seguinte: observando segundo a sua palavra. Aleluia! Quem observa segundo a palavra não anda de qualquer jeito. Quem observa segundo a palavra não anda em coisas erradas. Quem anda segundo a palavra, ele entende que é muito importante em respeitar e valorizar a presença de Deus. Samuel começa a governar e reinar. Ele vai assumir 3 ofícios
profeta e vai ser o juiz. Ele agora vai consagrar, vai por mais de 40 anos julgar o povo de Israel. Só que a história vai dizer que agora Samuel já é avançado de idade. Os seus filhos Joel e Abias se tornam sacerdotes entre a cidade do povo de Israel. Samuel disse agora que precisaria se ausentar por conta da sua idade. E agora vai colocar os seus 2 filhos para serem juízes em Siló e outras cidades, em Mispa. Só que a Bíblia diz que o povo vai rejeitar o filho de Samuel. Samuel era um homem temente. Samuel era um homem que sabia adorar a Deus, que fazia tudo para Deus. Os seus filhos não observaram o mesmo destino que Ofni e Finéias. Quando o povo observa, disse: olha, Samuel, queremos tu como nosso governador, como nosso juiz, mas não aceitaremos os teus filhos que somos nós. A história vai dizer que isso vai entristecer o coração de Samuel, porque o povo não queria mais que os seus filhos governassem, queria agora um rei. O regime da monarquia, da teocracia iria acabar para iniciar o regime teocrático. O homem governando, o ritmo monárquico, o homem governando. A história diz que agora vai escolher Saul como rei de Israel. Me dá um pouquinho mais de volume, só um pouquinho de volume. O rei de Saul começa agora a escolher Saul como rei de Israel. Saul começa a governar, começa a reinar. O primeiro ano reina muito bem. No seu segundo ano de reinado, a Bíblia vai dizer que Saul cometeu o primeiro erro. Ele não vai esperar Samuel chegar. Samuel diz: olha, Saul, você vai encontrar algumas questões no meio do caminho, e agora você vai esperar 7 dias que eu terei contigo para sacrificarmos. Saul vai para a batalha e Samuel demora de chegar. Saul agora não quer esperar e vai fazer um erro que não é para ter feito. Ele era rei, não era sacerdote. Ele não era para se meter com o ofício de que não era dele. Tem muita gente entrando naquilo que não é para entrar. Tem muita gente se intrometendo no ofício dos outros. Deixa eu te dizer, é melhor ficar no lugar que Deus te chamou. É melhor permanecer no cargo que Deus te colocou. Se Deus não te chamou para liderar, não queira dar palpite na liderança. Se Deus não te chamou para pastorear, não queira ensinar o pastor. Usei. Deixa eu te dizer, Saul não era sacerdote, Saul era rei. A obrigação de Saul era administrar o reinado. Mas Saul disse: não, Samuel demora, pega o boi, vamos matar. E quando ele agora pega um carneiro, bode para sacrificar, Samuel chega na hora e diz: Saul, o que fizeste? O Senhor hoje poderia perpetuar o teu reinado, mas hoje ele vai arrancar de ti e vai dar a outro homem. O interessante é que quando ele está aqui, disse um homem segundo ao seu coração. E quando Samuel está falando com Saul isso, Davi está crescendo na cara de Jessé, pequeno, criança, aprendendo algumas questões. Saul está reinando, e Davi está crescendo. Saul está se desviando, e Davi está no campo adorando. Saul está reinando com as suas próprias vontades, e Davi está aprendendo a lei de Deus. Saul está começando a querer fazer o que ele queria no seu reino, mas Davi está acampado nos campos com sua harpa, compondo cânticos a Deus. Olha que contraste. Deus disse: Saul, eu vou tirar de ti e vou colocar um homem segundo ao meu coração. Deus escolheu Davi desde a sua meninice. Deus escolheu Davi desde ainda da sua idade inteira. Diz: olha, eu já desprovi, ele vai até reinar, mas a minha graça, a minha unção, o meu espírito não